Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser e estou aqui para conversar com você sobre aulas de distribuição binomial. Uma distribuição binomial ela tem algumas características prévias, né? A gente, quando vai trabalhar com probabilidades, a gente pensa geralmente na questão dos jogos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no lançamento de um dado, quando eu lanço um dado, há 6 resultados possíveis, né? Pode cair do número 1, número 2, número 3 até o número 6. Então, um lançamento de um dado não pode ser uma experiência binomial porque tem mais do que 2 resultados possíveis. Mas se eu pensar no lançamento de uma moeda, por exemplo, tem como respostas possíveis cara ou coroa. Tem 2 respostas possíveis. Então a gente pode deduzir que quando a gente trabalha com lançamento de moedas, eu posso estar trabalhando com uma distribuição binomial. Na charge que eu apresento agora, mostra um caso de um automóvel, né, dizendo: meu nome é Flex, hoje é meu primeiro dia. O automóvel é Flex porque ele pode ser abastecido tanto com álcool quanto com gasolina. Então há 2 possibilidades de abastecimento. Então, se eu for fazer um estudo de quantas vezes, a probabilidade de quantas vezes esse automóvel vai abastecer com a gasolina ou álcool, eu estou trabalhando com uma distribuição binomial. Então esse é um dos primeiros requisitos. Tem que haver a possibilidade de apenas 2 resultados possíveis. Então, o lançamento de uma moeda também é uma característica de uma distribuição onde tem 2 resultados possíveis, né? Então, aqui fala, o lançamento de uma moeda é uma variável randômica binomial, né? Uma variável aleatória binomial, há 2 resultados possíveis. Então, a distribuição binomial ela serve para estudar o comportamento amostral de eventos dicotômicos, eventos que têm 2 respostas possíveis. Então, é qualquer evento onde, no momento de estudo, eu tenha respostas do tipo masculino ou feminino, satisfeito ou insatisfeito, atrasado ou pontual, né? Atrasado e não atrasado. E esses eventos são sempre chamados de eventos designativos, né? Porque um é o contrário, um é o oposto do outro, né? Uma resposta é o antônimo da outra. Então, respostas do tipo sim ou não, ou sucesso ou fracasso. Para que uma distribuição seja binomial, então a gente viu que uma das características é que 2 resultados possíveis têm que ser encontrados. Mas existem outras características, outros requisitos que têm que ser respeitados. Então vejam quais são esses requisitos. Letra A. O experimento deve ser repetido nas mesmas condições em um número finito de vezes. Então eu posso repeti-lo várias vezes. Para que eu tenha uma distribuição binomial, eu preciso de mais de uma repetição. Exemplo, lançamento de uma moeda. Eu tenho que lançar a moeda várias vezes. Se eu lançar apenas uma vez, não é um experimento binomial. Se eu lançar 2, 3, 4, 5 vezes e quiser estudar as chances de sucesso para cada conjunto de lançamentos, a chance de sucesso de aparecer cara, por exemplo, eu já posso estar falando de uma distribuição binomial. O segundo requisito, a segunda característica, é que as provas repetidas devem ser independentes. Isto é, o resultado de uma não deve afetar o resultado do outro evento. Por exemplo, lancei a moeda a primeira vez, deu cara. O segundo lançamento não vai influenciar se cair cara ou coroa, porque o primeiro lançamento é independente do segundo. Um não afeta o outro. Nada impede que caia cara, por exemplo, 2 vezes, ou coroa 2 vezes, né? A terceira característica é que em cada prova deve aparecer 2 possíveis resultados, como a gente já discutiu anteriormente, né? Então, no lançamento da moeda pode aparecer cara ou coroa, 2 resultados possíveis. E a quarta e última característica é que no decorrer do experimento, a probabilidade de sucesso do que eu estou estudando tem que se manter constante, ela não se altera em cada lançamento. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda, a chance de cair cara no primeiro lançamento é 50%. Se eu lançar a moeda novamente, a probabilidade de cair cara no segundo lançamento continua sendo constante, ou seja, 50%. E no terceiro lançamento, da mesma forma, também é de 50%. Então vejam que as probabilidades se mantêm constantes. Nem sempre, nos eventos dicotômicos, as probabilidades são de 50% para cada resposta. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo para verificar qual é a probabilidade do próximo cliente que vai entrar na minha loja, se eu tenho uma loja comercial, o próximo cliente entrar na minha loja, ele vai fazer uma compra ou só vai olhar os produtos que estão em exposição lá no mostruário, né? Então, um gerente de vendas, por exemplo, que tem já um certo conhecimento, já tem umas séries históricas montadas sobre uma movimentação da loja, ele já sabe de antemão que 30% dos clientes que entram na loja efetuam compras e 70% apenas olham o mostruário, verificam os produtos, até podem voltar mais tarde para comprar.
mas 70% apenas observam e verificam os preços que tem na loja, e 30% realmente compram. Então, se você for fazer um estudo para verificar, através da distribuição binomial, qual é a probabilidade de um conjunto de dos 5 próximos clientes, 3 efetuarem compras, eu estou fazendo um estudo para ver que é relacionado com uma distribuição binomial. Por quê? Porque a chance de um indivíduo comprar, de cada um dos 5, é de 30%. O primeiro indivíduo a entrar na loja tem 30% de chance de comprar um produto, o segundo também, o terceiro também. E a chance de não comprar é de 70%, que seria o oposto para chegar a 100%. Então, todas essas características que eu passei para vocês, elas podem ser resumidas nesses 4 itens expostos agora para vocês. Então, a distribuição binomial consiste de N ensaios. Cada ensaio tem apenas 2 resultados possíveis. Os ensaios são independentes entre si, um não afeta o outro. E a probabilidade de ocorrer é sempre constante. E essa probabilidade, como a gente viu nas aulas anteriores, na aula de probabilidade, ela é mensurada por um número que fica entre 0 e 1. 0 é certeza de que algo não vai ocorrer. 1 é certeza de que algo vai ocorrer. 0,5 é o máximo de dúvida. Eu não tenho certeza se o evento vai ocorrer ou não, tenho dúvida. 0,30 é mais provável que o evento não ocorra do que ele ocorra. 0,3 é 30% de chances. 0,5 é 50% de chances. E assim sucessivamente. A distribuição binomial ela tem esse nome porque ela é baseada no binômio de Newton, que é uma matéria que muitos de vocês devem ter visto lá no 2º grau, nas disciplinas de matemática. Na verdade, Newton ele fez uma série de estudos, né? Newton ele era um físico e um matemático, e ele, na verdade, não estudou as questões do binômio de Newton. Ele fez um estudo sobre regras que valem para o binômio A mais B elevado a N. E isso quando o expoente N é fracionário. Mas, em virtude de seus estudos na matemática, ele foi homenageado com o estudo da distribuição do binomial, porque ela trabalha com procedimentos de cálculo que envolvem fatorial, e por essa razão ele levou, o nome dele foi dado à composição do binômio, que hoje é chamado de binômio de Newton. Então essa é a função que serve de cálculo para você descobrir qual é o valor de uma probabilidade binomial. Então a fórmula que está apresentada aqui, na verdade, é uma função matemática. Nessa função matemática, a gente vê que tem uma primeira parte da equação, a fx, a função x, que serve para medir o grau de probabilidade de um conjunto de ensaios acontecer ou não. E essa composição ela é calculada com o uso dessa segunda parte da equação, que nada mais é do que o chamado binômio de Newton. Então, aqui eu ilustrei para vocês. Separei aqui a parte correspondente ao binômio de Newton, né? Que é o termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. Então, o binômio de Newton é baseado nessa expressão que eu aumento aqui para vocês. N, que é o tamanho da quantidade de ensaios, né, que você faz. R, são as chances de sucesso. Por exemplo, eu quero estudar qual é a probabilidade de 3 clientes ao entrarem numa loja, efetuar compras. O N vai ser 3 clientes, e 1 é o que eu estou estudando, a probabilidade de um cliente efetuar compras a cada 3 que entram na loja. Então, eu coloco aqui no meu cálculo do binômio de Newton, né? Aqui eu coloco 3 fatorial, 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Mas o que é essa questão aí do fatorial, que aparece na fórmula do binômio de Newton? Fatorial é um procedimento matemático onde a gente sempre multiplica um número pelos seus antecessores. Qualquer calculadora científica tem essa função fatorial, ela pode ser facilmente encontrada. Então aqui fazendo uma revisão com vocês, qual é o fatorial de 6? Seria o número 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que daria 720. Então o fatorial de 6 é 720. Já o fatorial de 5 seria o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, daria 120. E assim sucessivamente. Temos aqui o fatorial de 4, que é 24, o fatorial de 3, que é 6, o fatorial de 2, que é 2, o fatorial de 1 é o próprio número 1, e por uma convenção matemática, o fatorial de 0 é considerado o número 1. Então isso é apenas uma convenção, está colocado aqui embaixo, né? O fatorial de 0 é igual a 1.
A função fatorial pode ser encontrada em qualquer calculadora científica com o uso dessa tecla aqui, ó, N, exclamação, que seria a representação do fatorial. Então, aperta, por exemplo, o número na calculadora, o número 6, em seguida aperta essa tecla, você vai ter o fatorial de 6, que no caso teria que dar 720. Essa é a fórmula que eu apresento como uma fórmula mais simplificada para você calcular as probabilidades da distribuição binomial, probabilidade de um evento acontecer. Então, a probabilidade ela funciona assim, ó. P de probabilidade e R. R nada mais é do que a proporção desejada de sucessos. Vou pegar um exemplo bem simples. O lançamento de 3 moedas. Vou lançar 3 moedas, resultados possíveis, cara e coroa. Os resultados são independentes entre si, um resultado não afeta o outro. E a probabilidade é constante. Em cada lançamento eu tenho 50% de chance de cair cara ou de cair coroa. Então, o R, se eu quero estudar, eu quero saber qual é a chance de cair cara em um dos 3 lançamentos. Essa é a minha pergunta de pesquisa, qual é o problema? Então, o R vale 1. É a chance de sucesso do que eu estou estudando. A probabilidade de cair cara em um dos 3 lançamentos. Então, o R vai ser 1. Então, eu escrevo 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui nesse numerador e 1 aqui também. O N é a quantidade de lançamentos, 3. Quantidade de ensaios. Escrevo 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui em cima. E o P? O P que aparece aqui na equação é a probabilidade de sucessos. Qual é a possibilidade de cair cara no lançamento? 50%. Então, onde está escrito P, eu escrevo 0,5 e 0,5. Depois eu vou resolver algebricamente essa equação e vou achar o resultado da distribuição de probabilidade. Vai dar sempre um número entre 0 e 1. Por exemplo, se desse 0,25, significa que há 25% de chances de cair cara em um dos 3 lançamentos. A distribuição binomial ela tem algumas características, tem aplicações, né, que não é só para a parte de jogos, como por exemplo cara e coroa, né? Ela também tem aplicabilidade em várias áreas do conhecimento, na área de gestão, e ela tem uma certa característica que ela se assemelha um pouco à distribuição normal. Ela não é igual à distribuição normal porque ela não trabalha com variáveis discretas, os resultados são possíveis de serem enumerados, né? Resultados do tipo sim, não, fracasso, sucesso, eventos designativos. Mas eu posso quantificá-las num gráfico de barras, por exemplo. Imagine uma família que está estudando a possibilidade que planeja ter 6 filhos. É um número bastante elevado, mas só para exemplificar aqui o cálculo. 6 filhos. Quais são as possibilidades que existem? Primeira possibilidade, não aparecer nenhuma menina. Se não vem nenhuma menina, vem 6 meninos. Segunda possibilidade, apenas uma menina e os outros 5 meninos. A outra possibilidade, 2 meninos e 2 meninas e 4 meninos. Terceira possibilidade, 3 meninas e 3 meninos. Outra possibilidade, 4 meninas e 2 meninos. Próxima possibilidade, 5 meninas e 1 menino. E a sexta probabilidade, 6 meninas e nenhum menino. Vejam que a probabilidade de acontecer 0 meninas e 6 meninos, ou de 6 meninos e 0 meninas, é a mesma altura aqui da barra. Elas são equivalentes. E a probabilidade de aparecer 3 meninos e 3 meninas não é de 50%, como muitas pessoas acabam pensando de modo errôneo. Para descobrir qual é essa probabilidade, eu teria que colocar naquela equação que eu mostrei anteriormente, de forma que o N seria 6, a tentativas, né, de ter meninos, os ensaios, e o R seria 3. Então, só para vocês verificarem isso através de cálculos, eu vou mostrar 3 exemplos para vocês. Primeiro exercício. Suponha que a probabilidade dos pais terem filho com cabelos loiros seja 1/4. 1/4 é 25%. Se houverem 6 crianças na família, qual é a probabilidade de metade delas tenham cabelos loiros? Então vamos extrair os dados do problema. Primeira informação, o N é 6, porque eu estou estudando a probabilidade em torno de 6 crianças. O R é 3, é a chance de sucesso, 3 crianças loiras. E o P, 1/4, é a probabilidade de cada criança ter cabelos loiros, 25%, 1/4. Vou colocar na equação. P3 seria a probabilidade de sucessos, de 3 crianças serem loiras. O N aqui em cima, 6 fatorial, porque o N vale 6.
Aqui eu coloco o valor de R, 3 fatorial, 3 crianças loiras. Depois, N menos R, 6 menos 3. Aqui eu coloco P, que é a probabilidade de uma criança vir loira, a probabilidade constante, elevado a 3, que é a chance de sucesso, 3 crianças loiras. Depois, 1 menos P. Se 1 menos 1 quarto é 3 quartos, 1 menos P, 3 quartos, elevado a N, que é 6, menos o R, que é 3. Resolvendo algebricamente a equação, eu teria fatorial de 6 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 3, sobre 1 quarto na terceira vezes 3 quartos na terceira. Continuando a resolução algébrica, eu teria essa parte da equação. A parte de cima, o fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E no divisor, eu teria 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 1 sobre 64 vezes 27 sobre 64. A primeira parte da equação daria 20, e a segunda parte, 27 vezes 1, 27. 64 vezes 64, 4.096. Fazendo as multiplicações, nós teríamos como resposta 13%. 0,13 é 13 sobre 100, 13%. Então a gente pode concluir que 13% é a chance de que esse evento ocorra, ou seja, de cada 6 crianças, 3 sejam loiras, 13%. Vamos ver um segundo problema, agora um pouquinho mais complicado, que envolve um pouquinho mais de raciocínio. Se a probabilidade de atingir um alvo num único disparo é 0,3, ou seja, 30%. Num disparo eu tenho 30% de chance de acertar o alvo. Qual é a probabilidade de que em 4 disparos, o que é isso? É o N, é o número de repetições. Então o N igual a 4. Eu quero que o alvo seja atingido no mínimo, 3 vezes. No mínimo 3 vezes, o alvo tem que ser acertado 3 ou 4 vezes. Então, acertar o R vai ser igual a 3 ou 4. Tem uma variação aí. Se vocês lembrarem da aula anterior, quando eu tenho a situação ou, a condição ou, eu devo somar probabilidades. Quando eu uso a condicional e, eu multiplico probabilidades. Aqui eu estou usando ou, então somam-se probabilidades. Que probabilidades que eu tenho que levar em consideração? A probabilidade de acertar 3 vezes o alvo ou acertar 4 vezes. As probabilidades de acertar nenhuma vez, uma vez ou 2 vezes não me interessam, então eu não calculo essas probabilidades. A probabilidade de acertar 3 vezes, eu apresento aqui ao lado. Fatorial de 4, 4 disparos, 3 chances de sucesso, 4 menos 3, 30% é a chance de sucesso em cada disparo, elevado a 3, que é o valor de R, vezes 0,7. Onde é que saiu esse 0,7? 1 menos 0,3, dá 0,7. Elevado a 4 menos 3. A resolução do cálculo, então, daria como resposta 7,56%. Então, é a chance de acertar 3 vezes o alvo em 4 disparos. E a chance de acertar 4 vezes o alvo? Está apresentado aqui ao lado. Ó. Eu dar 4 disparos e acertar todos os 4 no alvo. Seria uma chance menor, né? Mais difícil acertar. Mas dá para ser calculada? Claro que dá. Distribuição binomial. O R vai valer 4. O N vale 4. O R 4. O N vale 4. O R vale 4. Aqui está a probabilidade de um disparo acertar, 30%. E aqui a chance de errar, 70%. Elevado a R, que é 4. E a N menos R, que é 0. A resolução algébrica vai dar 0,081. É uma probabilidade bastante pequena. Seria 0,81%. Somado com 7,56%, eu vou ter como resposta final 0,0837, ou 8,37% de chances desse evento acontecer. De eu atirar, dar 4 tiros e 3 ou 4 vezes acertar o alvo. Então, quando eu tenho a condicional ou, lembre-se, eu tenho que somar as probabilidades. O último exercício que eu apresento para vocês diz respeito a um processo de produção. Então, um engenheiro de inspeção extrai uma amostra de 15 itens aleatoriamente, por sorteio, de um processo de fabricação que produz 85% de itens aceitáveis. Se tem 85% de itens aceitáveis, é de se imaginar que o contrário, 15% de itens, sejam defeituosos. Então, vamos anotar aqui em cima, ó, 15% com defeitos.
Qual é a probabilidade de 10 dos itens extraídos sejam aceitáveis? Bom, se ele tirou 15 peças, a probabilidade de 10 saírem normais e 5 saírem com defeitos é a mesma. Então eu posso calcular qual é a probabilidade de 5 saírem com defeito, em vez de calcular a probabilidade de 10 saírem aceitáveis. Então o R, posso botar 5 peças com defeito. O N, 15 fatorial. O R, 5 fatorial. Aqui o N, 15, menos o R, que é 5. O R aqui vale 15%. Eu estou calculando a probabilidade de 5 saírem com defeito. E aqui, peças normais, 1 menos 15%, 85%. A resolução algébrica, então daria como resposta final 0,0449, ou 4,49%. Então essa é a probabilidade de 5 peças saírem com defeito do lote de 15 que foram examinadas por esse engenheiro de inspeção. Então, na área de controle de qualidade, esse tipo de estudo pode ser feito para verificar se essas probabilidades estão aumentando ou estão diminuindo dentro do processo de produção. Então, a distribuição binomial ela é bastante interessante. Eu sugiro que vocês pratiquem exercícios, porque no banco de questões eu verifiquei que tem algumas questões relacionadas à distribuição de probabilidade. A fórmula já aparece nas questões. Essa última fórmula que a gente trabalhou, ela aparece explícita na questão. Basta que você saiba o que é o N, o que é o R e o que é o P. E deixo como sugestão final o vídeo a seguir do YouTube, onde você pode ter maiores conhecimentos sobre a distribuição binomial. Por hora é isso e até a próxima.